Olá amigos, tudo bem? Me chamo Rodrigo Coutinho, sou analista tático do Yahoo Sports e também do futurefc.com.br. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os adversários do Brasil na primeira fase da Copa América. Durante muito tempo a seleção venezuelana ela foi apontada como vitória fácil da seleção brasileira. De fato, sempre foi uma seleção muito limitada, mas de algum tempo para cá isso mudou. E passa muito pela figura do Rafael Dudamel, que é o técnico da seleção venezuelana, ex-goleiro da própria seleção, jogou na Colômbia, jogou na Argentina, jogou na Europa, um cara muito experiente que se preparou, estudou e conseguiu fazer com que o futebol venezuelano nos últimos 3 ou 4 anos tenha evoluído. O grande indício disso é o vice-campeonato com a seleção sub-20, lá em 2017, em que dos 23 jogadores daquela seleção, 6 estão hoje na seleção adulta e vão disputar a Copa América no Brasil. O Dudamel assumiu a seleção principal e desde o ano passado vem conseguindo bons resultados. Venceu a Argentina 2 vezes e conseguiu ali ficar à frente, inclusive, do Paraguai nas últimas eliminatórias sul-americanas. A Venezuela não é um grande time, não é um time de grandes craques, mas é uma equipe muito mais competitiva hoje. E ataca da seguinte forma, utiliza muito a ligação direta. Joga com o Salomão Rondon, que é um centroavante experiente, está há muito tempo no futebol inglês, cara muito alto, de imposição física, então o time seguidas vezes faz esse lançamento direto, esse lançamento longo, para que o Salomão Rondon possa ganhar essa primeira bola e aí acionar os seus companheiros perto da área. Tem 2 jogadores muito rápidos pelos lados do campo, eles são muito acionados em contra-ataques e 3 volantes no meio campo que conseguem variar bem. A parte defensiva forte, fecham os espaços e também tem um bom passe, principalmente o Tomás Rincon, jogador que está há algum tempo no futebol italiano, passou pela Juventus, joga hoje no Torino e é o cara que organiza esse meio campo da Venezuela. Talvez essa seleção não crie grandes problemas para o Brasil com a bola dominada e a defesa brasileira bem postada. Mas o contra-ataque da Venezuela, esse sim, o Brasil tem que ter muita atenção porque é um time organizado para jogar dessa forma. Defensivamente, a seleção da Venezuela é, sem sombra de dúvidas, uma das mais competitivas dessa Copa América. Não tem nenhum defensor de nível mundial, mas o ponto forte é o sistema, é o lado coletivo. É um time que joga no 4-1-4-1, assim como a seleção brasileira, né? A linha de 4 atrás sempre muito bem posicionada, um volante à frente da defesa, outros 4 jogadores à frente desse volante e o Rondon lá na frente. E é um time que joga muito próximo, muito juntos. A gente vê o time da Venezuela defendendo, geralmente eles ocupam ali uma faixa de 30, 25 metros do campo, porque a ideia é negar espaços ao time adversário, forçar o erro para aproveitar o contra-ataque. Talvez o ponto frágil desse sistema seja o lateral esquerdo Rosales. É um jogador que tem uma boa capacidade técnica, mas que defensivamente tem muitos problemas. Não consegue fazer boas coberturas e no mano a mano, na individualidade, acaba pecando bastante. Ao contrário do que eu falei da Bolívia na semana passada, é uma equipe que tem mais intensidade para marcar, tem mais pegada. Reduz o espaço do adversário que está com a bola dominada, então o Brasil tem que circular essa bola com velocidade, se movimentar para eludir o sistema defensivo da Venezuela. Ponto forte dessa seleção venezuelana é, sem dúvida, o sistema defensivo. Como eu já detalhei anteriormente, é um time que marca forte e sai em contra-ataque. É montado para isso. A Venezuela não tem o menor pudor, a menor vergonha de ter 20% de posse de bola, por exemplo, num jogo e utilizar o contra-ataque o tempo inteiro para agredir a equipe adversária. O ponto fraco é justamente quando a Venezuela precisa construir jogadas e o time adversário está posicionado defensivamente. Aí falta um pouco mais de repertório, falta um pouco mais de qualidade. Por mais que tenha lá o Tomás Rincon no meio campo, que é um volante de muita qualidade na distribuição, falta um jogador mais perto da área, que dê esse último passe com qualidade, que tenha uma capacidade de drible maior. Lembrando que a gente está falando aqui de um nível, né, muito mais alto do que, por exemplo, um Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores. Muita gente pode lembrar do Soteldo, por exemplo, que foi convocado. Muita gente pode falar do Moreno, que é um jogador que joga pelo lado do campo na Venezuela, que é um jogador também muito veloz, muito rápido e muito habilidoso. Mas, em se tratando de seleção brasileira, nós temos atletas mais capacitados do que esses citados para oferecer um bom contraponto. Então, o ponto frágil da seleção venezuelana é construir as jogadas quando o time rival está bem posicionado defensivamente.
O meu destaque individual da Venezuela vai para um jogador que nem sempre é titular. O nome dele é Josef Martínez, ele atua na Major League Soccer, né, na Liga Norte-Americana de Futebol. Foi inclusive artilheiro desse campeonato na temporada passada, marcando 34 gols em 31 jogos. É uma máquina de fazer gol, jogador que tem uma boa capacidade técnica e velocidade. Mas por que ele não é titular? Pelo estilo de jogo. O Martínez é um jogador que tem sim força física, mas menos em posição do que o Rondon, que é o centroavante titular e é mais experiente. Então, pelo estilo de jogo da Venezuela, que contempla as ligações diretas, o jogo sem muita elaboração, o Rondon encaixa mais do que o Martínez. O Martínez deve ser uma boa arma para o segundo tempo, principalmente se a Venezuela estiver empatando os jogos. Nos contra-ataques, ele é muito perigoso. Então é isso, gente. Venezuela, vamos esquecer as goleadas de 8-0, de 7-0, de 6-0. Tomara que aconteça, pode acontecer, o Brasil tem muita qualidade para isso. Mas a seleção venezuelana hoje é um time muito mais organizado e é um time que com certeza será um bom teste nessa primeira fase para a seleção brasileira. Semana que vem eu estou de volta falando sobre a seleção peruana, próximo adversário do Brasil.